Coffee Talks BR. Connect, learn, share. Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo. Olá, minha amiga, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast do Coffee Talks, edição número 71. E depois de um longo inverno, de uma longa jornada aí, né, fora dos campos aqui da Compasso, dos nossos episódios, gravamos o episódio 70, que foi, assim, um marco, né, porque nós voltamos com o podcast Coffee Talks, viu, Luiz? Depois de um ano sem gravar, nós voltamos aí. E foi muito legal, porque em vez de eu estar aqui como entrevistador, eu fui o entrevistado. Se você não ouviu ainda, por favor, volte um episódio, porque esse aqui é o 71, o 70 está fantástico. Não é porque é a minha história, né, gente? Mas é o episódio de retomada aqui do nosso podcast. Mas hoje temos um convidado super especial, um amigo, posso dizer assim, eu acho, né? Vamos ver se eu já conquistei isso, né? Vamos ver se eu já conquistei esse patamar. É até engraçado porque eu o conheci faz pouco tempo, nós tivemos poucos encontros, até estávamos conversando sobre isso antes de começar o episódio, mas aquele lance da energia, da conexão, né? Quando você está com a energia ali conectada com o seu propósito, né? Com as pessoas que você quer estar ao seu lado, essas pessoas chegam e você já identifica, que foi o que aconteceu aqui com meu amigo Luiz Serafim. Então, Luiz Serafim, seja muito bem-vindo ao nosso episódio do podcast aqui do Coffee Talks. É uma honra tê-lo aqui conosco, viu? Super contente, ainda mais na sua retomada como entrevistador, né, depois da pausa. Falou, longo e tenebroso inverno, mas tá um verão aqui nesse dia que a gente tá gravando, exato, né? Exato. Feliz. E prazer, cara. Você já é um tremendo amigo. Legal. Ó, que bom. Ó, eu precisava dessa confirmação, viu, gente? Eu tava na dúvida. Será que eu sou amigo dele? Não, agora ele já confirmou aqui. Brincadeira. O fato dele ter aceitado, né, gravar aqui com a gente, pra nós aqui é uma honra ter alguém como o Luiz Serafim. Realmente o inverno em São Paulo hoje, né, seria, acho que muito bom ter um dia de inverno, porque tá um calor realmente muito forte, mas independente disso, nossa conversa vai ser muito calorosa, vai ser divertida, que é o que a gente quer aqui trazer para você que está nos ouvindo. Então, Luiz, como a gente sempre começa aqui nossos episódios, eu gosto sempre de deixar o nosso convidado super à vontade, iniciando de repente com um pouco da sua história de vida, né? O Luiz, para quem não o conhece ainda, né? Porque eu sei que muitas pessoas já o conhecem, ele é super conhecido, mas para quem não conhece, o Luiz Serafim hoje ele é diretor executivo do World Creativity Day. Gente, o World Creativity Day é muito... Olha só, né? O World Creativity Day. Ele é empreendedor, ele é autor do livro O Poder da Inovação, ele é palestrante de criatividade, inovação e liderança. Ele é consultor e conselheiro de inovação, diretor de marketing e comunicação. Gente, esse homem aqui vou precisar de um episódio inteiro só para contar o que ele é. Mas é uma honra tê-lo aqui novamente, Luiz. Então, por favor, gostaríamos de conhecer um pouco melhor essa sua trajetória em torno do campo da inovação, da criatividade. Você é um especialista nessa área. Vamos nos conectar melhor com a sua história para a gente iniciar esse podcast aqui de uma maneira bem inovadora. Eu sou um cara, vim de Campinas, né? Campinas. Morei em São Paulo um tempão ali nos tempos da faculdade, mas assim, Campinas, que já é uma cidade grande, já tem acesso. Meus pais, sou daquela turma que teve os avós que não estudaram, não se alfabetizaram, etc. Trabalharam na roça, mas eu já peguei a geração. Meu pai já se formou, já foi na universidade, legal, virou professor, minha mãe também. Então, como diria o Paulo Lima, da revista Trip, sou da classe média letrada, quando ele falou, se apresentando, mais ou menos o que eu tive mais oportunidade, né, assim, do que meus avós, bisavós, etc. Tal. E aí, sempre me vi como uma pessoa que gostava muito de criatividade e de uma coisa legal de ter na vida, que é o ecletismo, né? O multipotencialismo, de alguma forma. Sempre teve... Então eu era o cara que era bagunceiro, amigo da turma do fundão, mas eu também sentava na frente e era chamado CDF, gostava de estudar. Legal. Então eu gostava de música, de esporte, jogava lá no time do clube militar, lá Círculo Militar, no futebol. Sou sócio lá, viu? Um lugar gostoso, né? E
gostava também de fazer, estudar, escrever, ler poesia, ver filme. Que legal. Então, a mistura do intelectual com a música, com a farra, com a bagunça, com a festa. Sempre achei muito importante a gente ter essa visão de mundo, né, plural Sim, e equilibrada sem extremos, né? Sem, bacana. assim, eu gostava disso. E fui tocando minha vida. Fui. Eu lembro que na escola eu já demonstrava. Na época, acho que não percebia, mas olhando hoje, eu via esse lado criativo, né? Esse potencial criativo na apresentação do trabalho de escola, para apresentar. Então, fui um intraempreendedor. Eu criei o Grêmio Estudantil na escola. Daí eu fui para a faculdade, fundei a empresa Júnior lá, fui o primeiro presidente da empresa Júnior na universidade que eu, né, fiz aqui de São Paulo. Apresentava, bolava maneiras assim, ó, você vai estudar de noite, sabe que todo mundo tá dormindo na aula ali, cada um lendo. Sim. Não, vamos fazer alguma coisa, apresentar, vamos gravar entrevista na rua, vamos trazer um cara de sax aqui para dar Legal. E esse processo sempre foi presente na minha vida. Aí, talvez até por conta disso, quando eu fiz minhas escolhas profissionais do que eu ia estudar, sempre foi muito claro, assim, não fiquei em grandes dúvidas do que fazer. Gostava de marketing, né? Então, boa parte da minha vida, da carreira profissional, foi por marketing. E aí eu fui trabalhar na 3M e passei aqueles incomuns 30 anos lá, que hoje em dia vai ser difícil de alguém, né, fazer esse tipo de carreira, mas foi legal, que era uma empresa muito diversificada. Então, eu trabalhei com produto industrial, trabalhei com post-it, trabalhei com saúde e trabalhei na área... Eu fiquei sabendo que você que inventou o post-it, né? eu fiquei amigo do cara lá, eu trouxe ele pro Brasil e aprendi a verdadeira história eu escrevi um artigo, a verdadeira história. Eu li. Não é o que falam por aí. Não é o que fala, né? Pois é. E aí, agora eu tô nessa outra fase de empreendedor. O que é muito legal, porque eu passei, acho que uns 25 anos falando assim, cara, eu não sou um empreendedor, eu não quero montar um negócio com o meu CNPJ, etc. Sim. Eu sou um intraempreendedor. Eu quero entrar num lugar que tem um time, eu não queria nunca ser sozinho, nunca gostei da ideia, cara, vou montar aqui, você consultor sozinho. Eu sempre gostei de trabalhar numa equipe, ou num time, numa organização, mas com uma vontade gigante de transformá-la e melhorá-la, né? Legal. E aí, pra morder a língua, bom, agora eu virei um empreendedor. Olha só, tá vendo? Cara, que interessante, né? Você falou algumas coisas aqui. Primeiro, essa questão dos extremos que você falou, né? Realmente, né? Você foi falando, eu fui lembrando até de algumas pessoas, né? Quando o cara ele é muito técnico, ele vai muito para aquele lado, às vezes o outro lado acaba não florescendo, né? Não transparecendo ou não sendo explorado, porque as pessoas, às vezes, elas têm mesmo essa característica, né? De ir para um extremo só, né? E no seu caso, o legal foi que você sempre explorou muito bem todos os tipos de ambientes, talvez os tipos de pessoas também, né? Porque quem tem um jeito de ação mais técnico, mais fechado, de repente ele anda mais com uma turminha, né? Tô falando escola ali pequena, já começa a andar para uma turma que mais conecta com ele, né? E os caras do fundão lá atrás, que nem você falou, né? Também, da mesma forma, né? Da bagunça, do fundão, não sei o que e tal. E aí você percebe que já é criada uma divisão até, né? Uhum. Então, isso é muito interessante que você falou, porque você conseguiu transitar em todos os ambientes, né? E isso te trouxe uma visão ampla de como funcionam as pessoas em diversos ambientes até. Tudo bem que você não estava pensando muito de repente na época, mas se você está com o pessoal do fundão, você sabe que o pessoal ali tá de um jeito. Se você está com o pessoal da frente mais estudioso ali, o pessoal é de um outro jeito. Então eu acredito que o seu transitar com personalidades diferentes, eu acho que te ajudou muito a ser o que você é hoje, né? Porque você passou 30 anos na 3M, você entra numa empresa como a 3M, você não vai achar só pessoas de um lado ou de outro. De repente você, nas suas atividades, eu imagino, eu fico imaginando você trabalhando lá, né? Porque eu te acompanho aí nas palestras, né? Na rede social e tal. Eu já vi que seu jeitão assim é muito legal, né? Você acaba abraçando todo mundo, você conversa muito, você é muito comunicativo e tal. E aí você, no seu paralelo, você tem o seu lado pessoal que é de estudo, você estuda muito música, eu sei que você toca piano, você tem muito um lado, né, de leitura, né? Você é autor de um livro. Mas o que eu quero dizer com isso? Que é até uma lição, acho que aqui, né? Um primeiro insight que eu estou tirando é para as pessoas realmente transitarem em ambientes diferentes, né? A gente acaba transitando muito, às vezes, em ambientes conhecidos,
andando com pessoas que são parecidas com a gente. E quando você se prova em ambientes diferentes, por mais que aquilo no começo talvez cause uma estranheza, você vai ter ideias, insights, contato com personalidades diferentes, e aquilo ali abre muito sua mente, né? Pelo menos é o que eu captei um pouco do que você falou. Não sei se faz sentido se eu viajei muito aqui. Não, faz total sentido. Eu não sei se era consciente, assim, Sim, mas sim. quando eu era moleque, adolescente, na escola, talvez até por uma vontade de aceitação, de ser aceito, de ser considerado uma pessoa bacana, que as pessoas pudessem confiar. Então isso acho que é uma necessidade minha, assim, lá dentro, né? Força de caráter e de necessidade de pertencer, de ser aceito. Então eu gostava, até por um respeito que eu acho que eu herdei da minha família, lá dos meus pais. Sim, sim. Então eu detestava fazer essa coisa sectária, nunca curti muito essa coisa sectária. Então, assim, turma do fundão, que é a turma esperta, que faz as bagunças, que tira sarro. Eu era e gostava de fazer as piadas, sabia que era engraçado, mas eles passavam, às vezes, de um ponto que não era a minha praia. Legal. E aí o pessoal talvez não se dedicasse tanto a estudar alguma coisa ou prestar atenção quando precisava fazer coisa séria, e às vezes tinha piadas que rondavam o bullying, que eu não conseguia aceitar. Então, eu me Sim, sim. aproximava, mas, assim, beleza. E o pessoal chamado nerd lá da frente, que tinha lá seu jeitão, eu gostava, eu queria me conectar com eles também. E a Sim. turma do meio ali. Então eu me lembro na escola e depois Legal na isso. faculdade a mesma coisa. Eu tentava fazer esse trânsito, como você falou, Sim. que era legal. Você tá falando, poxa, mas isso provavelmente sim, porque todas as coisas do mundo, em geral, tem lá esse lado bom, tem esse universo, tem algo com o qual você se identifica, Sim. aprende, troca, ensina. E eu gosto da ideia de colocar na panela um monte de coisas, né? Sim. Quando fui para trabalhar, a mesma coisa. E é uma das coisas que eu mais gosto de escrever sobre e falar em algumas palestras que eu faço quando falamos de estimular a nossa criatividade e a nossa inovação, que não adianta a gente falar da empresa, vamos fazer um workshop para empresa. Legal, faz, é importante, mas antes, se cada um de nós, a gente não se reinventar e estourar bolhas nossas e inflexibilidades nossas, né? Sim. Então eu tento walk the talk, eu tento fazer. Não é fácil, não é? Nem sempre é Sim. fácil você transitar num lugar e concordar com todos, né? Assim, mas é um exercício muito bom de empatia, de Legal. tolerância, de aprendizado e de fazer pontes, né? Eu adoro fazer Boa, conexões. muito bom. E esse lance que você falou das pessoas, eu vejo que é uma cobrança hoje, né? Porque tem aquela coisa, você tá na empresa, não, todo mundo tem que pensar fora da caixa. Hoje agora parece que virou, não, tem que inovar, tem que, né? E as pessoas às vezes sofrem com isso, né? O cara não sabe por onde começar, né? Dá até dor de barriga, né? Eu tinha um time lá, também trabalhando no mundo corporativo, quem me segue aqui sabe. E aí eu falava muito também, não, de inovação, não sei o que, tinha gente que sofria, velho. Tinha uma pessoa, uma colega minha lá que sofria literalmente de suar e da dor de barriga quando falava que a gente ia fazer uma sessão ali para trazer ideias novas, né? E vamos modificar, vamos, sei lá, criar alguma coisa nova. Às vezes as pessoas sofrem, né? E talvez seja mais fácil ou mais simples. Eu sei que não é eu sei que não é fácil, como você falou, mas eu acho que tem que tirar um pouco essa cobrança, né? Hoje eu vejo que tem um pouco de cobrança, muita cobrança, aliás, não é pouco, não é muita, principalmente em empresa, né? As empresas estão muito com esse discurso, né? Que tem que inovar, tem que não sei o quê. E aí eu vejo que as pessoas estão sofrendo muito por conta disso. E talvez você tenha alguma dica, né? Alguma mágica, né? Para você que está me ouvindo, se você está sofrendo quando o seu chefe fala, você tem que pensar fora da caixa, temos que fazer isso diferente, né? E aí, de repente, o Luiz aqui pode te dar uma luz aqui agora, né? Talvez não seja bala de prata, mas pelo menos, como que você acha que uma pessoa pode se desafiar e partir para um lado, assim, mais de inovação, né? E tentar pensar diferente, fazer coisas diferentes. Eu sei que não tem uma cartilha para isso, né? Uma receita, mas o que você acha que a pessoa pode... Pô, Falco, sabe que eu tenho um segundo livro que tá pronto, só tá esperando a editora ver alguma resposta para ver, que lá, não vou dizer que é a bala de prata, mas tem muita coisa sobre isso, né? Porque eu virei palestrante acho que em 98, 99.
uns amigos me convidaram e justamente Legal. para começar a falar sobre criatividade na época. E aí, é incrível como a gente tem coragem, cara de pau, né? Eu tinha, sei lá, 28, 29 anos, li alguma coisa, alguma experiência profissional, mas não tão grande, né? Sim. E, cara, enfrentava os palcos feliz, com convicções, né? E assim, Legal. do jeito que todo mundo tem que ser mesmo, né? Sim. E cada vez mais a gente vai evoluindo. Quando eu fui trabalhar numa empresa como a 3M, que tem estratégia, então, a 3M tem estratégia, tem uma cultura, e sem ser perfeita como Sim. nenhuma organização é. Sim. Mas ela tinha um jeitão ali com a cultura, gestão de conhecimento, estratégia, processos, indicadores de inovação, ajudava. Então, Sim. eu aprendi muito ali na prática, né, vivendo e fazendo. Então, ajudo várias organizações a tentar. Não é copiar, por exemplo, porque Claro. isso não tem absolutamente nada a ver, mas alguns Claro. princípios universais e atemporais, Bacana. acho legal. Aí um dia eu comecei a voltar às minhas origens de falar de criatividade, né? Porque a gente falou da minha origem. Cara, eu adoro aqueles momentos criativos da minha vida, assim, desde pequenininho. E esse livro, o próximo, não é corporativo. Ele é aplicável em qualquer lugar, mas ele é um papo que a gente gosta nos nossos cafés ali de corredor, Sim. que é de transformação de vida, né? Então, e aí, a gente vai, né? Eu lá nos meus 50 anos, a gente vai aprendendo, tendo mais repertório, tendo frustrações pedagógicas, conquistas felizes, a gente vai se transformando. Então eu fui tentando pôr no papel. Então tem muitas coisas, né? Não ficar hora falando do programa só sobre isso. Sim. Mas tinha algumas coisas importantes, e o primeiro capítulo, ele fala muito sobre essa coisa de sentido, né? De significado. Que eu até coloco em algum momento a história de propósito, né? Mas é que o propósito ficou tão desgastado, Sim. batidão, que Sim. eu há algum tempo comecei. Primeiro propósito para mim é sempre plural e mutante. Assim, eu não nasci e não tenho uma grande coisa para fazer na minha vida. Nem sei se é grande, mas eu tenho se eu me lembrar e citar aqui, eu vou ter 50 coisas que têm significado. Sim. Tenho meu filho, que a gente, né, conversa por aí. Tem. E meu filho tem um leque gigante, tem a Sim. competição que eu jogo junto com ele e tal. Tem a música, que pra mim é tão importante quanto trabalhar e ser remunerado lá, é tocar, às vezes por um miserável cachê, às vezes de graça, às vezes só pra mim. É tão importante. Eu preciso tocar música, Legal. eu preciso escrever, eu preciso fazer algum impacto social. Então, qual desses? Cara, eu sou tudo isso. E se você se conecta com as coisas que tem significado pra ti, como você tá falando, você resolveu fazer esse podcast em algum momento da sua Sim. vida por alguma motivação. Tem significado pra você. Sim. Se tiver um ouvinte, se tiver 1 milhão de ouvintes, vai ter significado. Eu toco e componho uma música. Se a Anitta gravar e ganhar o Grammy, ou se ninguém escutar e eu tocar só pra mim, cara, tem significado. A gente se move. E eu quero Legal. fazer mais uma música. E eu quero escrever mais um artigo pra publicar no LinkedIn ou lá no Época Negócio. E eu quero conhecer mais gente. Eu quero. Então, essas coisas são a maior alavanca pra criatividade e aí a consequência dela, a inovação, Legal. que é a gente se conectar com os nossos talentos, paixões, né? Você tem vários, eu tenho vários, todo mundo que escuta a gente tem vários talentos. A gente precisa Sim. colocar esses talentos pra jogar na vida, né? Boa. E encontrar essas coisas que durante algum tempo vai ter significado. Depois pode desbotar, aí você tem que aparece outra coisa, aquilo desbota, você vai muda, arruma, etc. Porque quando você tem essa inspiração, né, esse impulso, aí você vai atrás, você estuda, você vai aumentando seu repertório, você vai conhecer mais gente, você Legal. rompe tuas bolhas e aí isso se transforma. E aí você joga no mundo, você tá impactando, inovando, transformando a Sim. si e ao mundo, né? Legal, muito bom. Show, muito bom. Inclusive na palestra que eu dei ano passado, no World Creativity Day, Oba. no WCD, eu falei ali sobre a inovação começa em você. Justamente conectando um pouco com o que você falou, né? Porque a gente fala muito da inovação, na empresa tem que inovar um produto, inovar um serviço, tal, ou a pessoa às vezes está inserida num contexto que ela tem que fazer alguma coisa sempre do mundo externo demandando, vamos dizer assim, né? Uhum.
E eu tenho pensado e estudado bastante assim sobre isso, e acho que conecta muito com o que você falou, essa palestra até que eu dei, que a inovação começa em você, né? Então, se você não tiver contato com com as suas crenças, com os seus gostos, com as suas vontades, com as suas habilidades, até com os seus desafios, né? Que às vezes a gente tem aquele desafio ali. Se você não tem esse momento de reflexão, se você não tem contato consigo mesmo, eu acho muito difícil você ser uma pessoa inovadora, né? Porque se você não consegue dar um passo consigo mesmo, eu acho que fica muito mais difícil de você tentar resolver alguma inovação que venha do mundo exterior, né? Pelo menos, eu penso um pouco assim, né? Concordo, cara. E talvez, sei lá, você falou na tua palestra, você vai emendando e adicionando as coisas. Eu adoro fazer para um potencial duradouro nosso como um agente de transformação Sim, e que leva a um bem-estar. Quando você faz, você aprende, você ensina. Cara, tua vida fica feliz, além de tudo. É um exato. efeito colateral Exato. que é, É verdade, né, direto maravilhoso. verdade. Eu falo, às vezes, nas minhas palestras, lembrando de casos que começam em coisas simples da tua vida. Pode ser, cara, vou cozinhar e eu vou, num fim de semana, fazer uma receita diferente que eu nunca fiz. Aí meu filho me deu lá uns 2 livros de receita, a gente vai, procura e vai fazer. E a experiência é diferente. Sim, Coisas mais ousadas. Minha mãe, essa aí eu já contei em algumas palestras lá. Minha mãe fez um aniversário redondo uma vez, ela já tá com 80 e pouquinhos, linda e legal, lépida, parabéns. fagueira. Mas, você fala assim, quando ela faz aniversário, o que que a gente dá pra mãe em geral, assim? Presentes fáceis, sei lá, Sim. uma caixa de chocolate. Isso, um buquê, né? Um lenço, né? Um echarpe, sei lá, coisas. Tudo bem, e tudo bem, tá maravilhoso. A gente pode dizer, cara, dá um abraço, um beijo, fala que te ama, já Sim. é o maior presente, a Sim, presença e tal. Tá, mas além disso, um dia, usando essa vontade, essa centelha ali, faísca criativa, eu e meu pai, cara, a gente podia fazer uma coisa diferente quando ela fez 60 anos, acho, 65, assim, redondo, né? Vamos aproveitar. E aí, a minha mãe tinha... A minha mãe toca piano muito mal, né? Ela tocava muito mal, mas o piano que eu aprendi a tocar era dela. Ela Olha que ganhou legal. e ficava lá empoeirando em casa. Mas ela ganhou quando eu tinha 19 anos. Lá em 1959, ela ganhou um piano. E fez 2 músicas de amor pro meu pai, lá, na época. E aí a música, eu conhecia quando era guri e tal, aprendi, mas não estava registrada, não estava gravada, a música estava provavelmente perdida por aí. Sim. Aí eu e meu pai, cara, vai aniversário redondo, vamos fazer uma coisa? E eu tenho meus amigos de banda lá, a gente foi para um estúdio e gravou um CD na época, né, um álbum, com as 2 músicas que ela fez, registradas num trio de jazz, assim. Para não ficar 2 sensacional. músicas também, daí você começa a pensar no complemento, né? Sim. Ela pegava aquelas 10 músicas que ela sempre pedia pra eu tocar no piano. Ah, Legal. filho, toca aquele bolero, sei lá o que tal. Daí eu pus as músicas que ela gostava. Legal. As 2 que ela fez na capa. Eu não sou um... Ah, mas a gente tem que pôr a cabeça... Ela gosta muito de rosa amarela, que pra ela tem um significado místico. Legal. Então, capa. Então você vai em cada detalhe, você entende? Sim, Assim, sim. cada detalhe, você pode... Em vários anos dar uma flor, um buquê, um chocolate, tudo bem. Sim. Mas um ano você pode exercer esse Sim. fascinante poder da sua criatividade? Pode. E olha que sem tempo, porque eu trabalhava o dia inteiro, dava aula de noite, mas, cara, é tua mãe e é um aniversário redondo que você vai e coloca isso como disciplina. Fui lá em 2 noites, gravei, dei pra ela lá. Aí eu sempre brinco que vão minhas irmãs que já acham que eu sou um caçula favorecido, assim. Pô, fui lá e elas foram com o chocolate, eu fui com as músicas da minha mãe. Aí não dá pra competir, né? Então, brincadeiras à parte, Não, claro, essa claro. coisa que a vida Sim. proporcione, a gente pode escolher de vez em quando. Não dá pra fazer todo dia, todo minuto. Claro, Então, claro. todo aniversário meu, eu tento fazer uma coisa memorável. Sabe? Você me perguntar o que você fez no ano passado. Ah, eu fiz tal coisa. Coisas fora da rotina. Tudo bem que... Obviamente eu vou ter que te perguntar, né? Conta uma que você fez aí no seu aniversário. Coisas assim, são Não, mas... do outro mundo, mas, por Fiquei exemplo, curioso. fui lá com a minha namorada, falei, o que a gente pode fazer? Aí eu vi que caiu numa sexta-feira meu aniversário, recente, assim. Aí eu vi que o Observatório de Campinas estava aberto para visitação, de noite. E eu falei, poxa, pode ser uma ideia interessante, porque é um lugar tão lindo fora da cidade, aquele céu lindo. Sim. Fomos.
0 pessoas. Aí tinha 3 astrônomos, 2 que trabalham lá e um que gosta de ir lá para conversar, para passar as noites de sexta-feira. Loucos para encontrar alguém para ficar Que legal. ensinando, inspirando. Então a gente ficou sem fila, olhando aquele baita telescópio, olhando os anéis de Saturno, assim, aquele silêncio, com um astrônomo ali, um português que contava um monte de coisas naquela paz. Falei, cara, a vida vale a pena e eu posso fazer ela Que interessante e diferente. Claro que depois eu fui tomar um cerveja, um vinho num restaurante com os Sim. Isso faz parte também. Claro. Mas isso eu esqueceria, ou sei lá, né? Foi legal. Então eu sempre Que procuro bacana, fazer né? uma coisa... Muito legal. Mas eu queria saber, e a reação da sua mãe na hora que ela recebeu esse CD, bicho? poxa, chorou, emocionada. E isso é uma coisa que eu também gosto muito de falar, né? Que usar essa coisa da criatividade, ela tá muitas vezes associado, e no mundo corporativo, claro, é para solucionar problema, né? Sim. Então, problema, vou gerar resultado, etc. A criatividade é muito mais ampla que isso, que eu acredito. Tá. Ela é para solucionar problemas, mas muitas vezes é para provocar emoções, sensações, ou é até para o teu próprio prazer. Emoção só para ti. Sim. Tem uma palavra que eu aprendi uns anos atrás, que é o autotélico. Eu faço... O autotélico, nunca ouvi. Autotélico é o sentido em si mesmo. Eu não faço para vender, para ganhar dinheiro, para ganhar o prêmio de intelectual do ano, o criativo inovador, os 25 inovadores da América Latina. Não, 0 interesse. Eu faço porque eu quero. Eu Legal. bordo, eu costuro, eu pinto, eu componho porque eu quero. Isso é o sentido em si mesmo, do grego lá, né? Então, Bacana. criatividade é muito isso. Às vezes a gente faz... Então, para minha mãe, eu queria agradecer, eu queria causar uma emoção, eu queria demonstrar todo o meu amor. Não era um problema, não precisava resolver problema nenhum afetivo com a minha Sim. mãe, não queria que ela me desse nada, me favorecesse Poderia nada. ter comprado a caixa de chocolate, Poderia, ia tá tudo certo também. É isso. E a gente pode fazer Legal. isso para uma pessoa, para amigo, para esposa, para marido, para namorada, Muito bom. no fim de semana. Isso é maravilhoso, cara. Exercitar esse fascinante encantamento, né? Muito bom. Pela vida. Muito bom. Eu vou te contar uma então, tá? Não Conta tava pra no mim. script aqui, tá? Conta. Eu também fiz, né? Eu também tenho o meu lado criativo e inovador aqui também, né? E meu pai fez 80 anos em 2018. E meu pai era uma pessoa assim que não gostava muito de barulho, de movimentação. Então, meus irmãos, não, vamos fazer uma festa, vamos chamar toda a família. Aí eu falei, não vai conectar. As pessoas vão aproveitar, as pessoas vão comer, vão beber, vai ter aquela confusão toda de festa, mas ele não é esse tipo de pessoa. Ele gosta de natureza, ele gosta de um ambiente calmo, né? Claro, vai ser legal, vai ter a família toda, mas não é isso. E aí eu passando numa praça perto da casa onde ele morava, ali no bairro do Limão, aqui em São Paulo, eu falei, cara, essa praça aqui é a praça que ele vem todo domingo de manhã e ele encontra todos os amigos dele que ainda estão, né, por aqui, entre nós aqui, os de infância e tudo também, 80, 90... E esse aqui é o lugar dele. Esse é o lugar dele. Não precisa contratar buffet, não precisa contratar nada. O que a gente vai fazer? Eu vou pendurar as bexigas, eu vou comprar bolos simples, de fubá, né, pensando no público, né? Nos convidados ali, né? Os senhorzinhos e as senhorazinhas ali, né? Que estão ali e tal. E vou contratar 2 músicos para tocar a Dorian Barbosa, as músicas que ele gosta lá e tal. E fizemos isso, e não avisamos ele. Então, como todo domingo, ele ia na pracinha, só que esse foi diferente, que meu irmão pegou ele na casa dele. Eu vi também, eu quero ir na praça com você e tal. Quando ele chegou lá, todos os amigos, uma dupla tocando as músicas, bolo simples, bandeirinha que eu mesmo pendurei, uma meia dúzia de bexiga, o número 80 no bolo. Foi assim, algo sensacional, o custo baixíssimo, e é o que você falou, né? Acho que nós, eu e meus irmãos, conseguimos proporcionar para ele um momento assim que ele nunca esperava na vida. Primeiro, isso, né? Ele nunca esperava chegar lá e ter tudo aquilo ali armado para ele, né? E aí conectado com os amigos de infância, e aí começaram a contar histórias, e ele junto e tal. Cara, foi assim um negócio surreal, né? É meio que parecido com o que você fez aí com a sua mãe também. Não é uma coisa que toda hora você vai gravar um CD, toda hora eu vou levar ele pra praça pra fazer isso, mas foi um momento de 80 anos, assim, foi o marcante. Quem conseguiu ir, pessoas da família foram,
Quem não conseguiu ir tudo bem também, mas foi do jeito dele, foi ali na natureza, na pracinha, onde ele viveu, onde ele cresceu com os amigos e tal. Então, né, ó, essa história eu tô deixando aqui como experiência para você que está nos ouvindo também, viu? Então é mais um depoimento aqui de quando a gente tem realmente esse olhar, né, para criatividade, inovação, mas principalmente para você proporcionar algo para alguém e aí você faz com o que você tem na mão, que eu acho que muitas vezes isso também impede as pessoas, né? As pessoas, porque se eu tivesse mais dinheiro, se eu pudesse, se eu... Cara, você tem? Não tem. Então, pensa com o que você tem, porque se você começar a pensar com o que você tem, você vai achar, né? É aquela coisa da escassez, né? Quando você passa por um momento de escassez, né? Eu penso muito isso. Quando você está por um momento de escassez, você vai dar um jeito com o que você tem. Já vi isso na pandemia, né? A pandemia foi o maior ensinamento aí, né? Não todos os tempos, mas pelo menos nos últimos tempos, né? Aquela coisa da escassez, tal, pessoas fazendo coisas que não fariam no mundo normal em abundância, né? Então eu acho que é isso, né? Você ter esse olhar assim eu acho que de ter essa consciência da vida mesmo, né? Algo meio filosófico aqui, né? Mas as pessoas eu vejo que estão muito no automático, né? Trabalha, faz as entregas, bate a meta, tô lá na 3M, cumpri meu objetivo, trouxe o ROI para a empresa, fez tudo isso, tal, volta para casa, aí faz as suas rotinas, no dia seguinte acorda cedo, faz toda aquela rotininha de novo, toma um café com a mesma xícara, senta no sofá no mesmo lugarzinho, toma o banho do mesmo jeitinho, automático total 100%, total, né? E aí você vai perdendo os momentos, né? E esse é o problema, né? Se perdeu o momento, ele não volta mais atrás. Então, acho que é prestar um pouco atenção nos momentos também, né? Eu penso um pouco nisso também, né? Acho que... Eu achei muito legal. Primeiro a tua história, queria ver as fotos, depois eu mostro. Eu tenho, eu te mostro, não. O que eu acho legal, e falei que estou escrevendo um artigo que vai ser publicado em breve, lá no Época Negócios, que fala um pouco dessa agenda anti-hype, na verdade, né? Que é o tema do artigo, mas no final eu descrevo essa coisa importante para a nossa criatividade e inovação, que é essa história de romper. Eu escutei o Arnaldo Antunes falando uma vez, que era essa estandartização da sensibilidade. Que do jeito que você falou, todo mundo automático, etc. Cara, você nem vê, nem percebe. Então, você fica insensível. Sim. Insensível, inclusive, para os dramas sociais que a gente fala, mas insensível para a beleza da vida, para o encantamento da vida, né? Sim. E a Denise Fraga, num programa que eu idealizei há anos atrás, que tem uns episódios, passou na TV Cultura uma vez, ela no episódio também falava sobre essa história do alma de artista, tentando explicar que ela falava, alma de artista, mas tem muito artista que não tem alma de artista. Mas tem muito engenheira, arquiteto, então, que tem alma de artista, ou seja, jardineiro, que não significa que a criatividade, essa alma de artista pertence aos artistas, mas é essa capacidade da gente perceber a beleza da vida no âmago de todas as coisas, ela falava, né? De forma filosófica. Sim. Mas é isso que a gente precisa fazer. Então, aniversário redondo da minha mãe, aniversário de 80 anos do seu pai. Meu filho, eu comecei quando ele nasceu, eu ganhei de sensibilidade, um amigo, ele me deu um diáriozinho, assim, vazio, né? Pra eu escrever. E eu fui escrevendo quando ele nasceu. Então, 1 ano, 2 anos, aí de vez em quando. Aí, obviamente, ao longo do tempo, fui escasseando. Sim. Mas eu ficava, às vezes, 2 anos sem escrever, daí eu pegava e retomava, relembrava algumas coisas, assim. Quando ele fez 18 anos, no último ano da escola, que é uma escola Waldorf lá, que tem as coisas mais, né? Ela falou, os pais, para até fazer esse final ali de encerramento do ciclo ali, ritual ali, sim, vocês têm que preparar um baúzinho de tesouro para dar pro filho. Olha que legal. E aí, coisas que... aquele brinquedinho que ele não brinca mais, mas que foi importante na vida, aquele bichinho de pelúcia, quando ele tinha assim, que tá guardado, sei lá. E eu tinha, um tesouro fantástico. Nossa. Um diáriozinho que eu vim ao longo de 18 anos escrevendo e contando os nossos sentimentos, as nossas medos e incertezas, sofrimentos e alegrias e viagens, etc. Então, a gente pode fazer isso sempre, né? E aí, se você faz isso, você mantém ali nutrida a sua sensibilidade para o mundo. E aí, quando você chega na empresa, e sim, tá na organização e tem que inovar para vender mais, etc., você tá
munido dessa capacidade legal. de sensibilidade, de entusiasmo e ajuda Muito muito. legal, poxa, muito bom. Olha só, muita coisa interessante, viu? Eu mesmo vou ouvir esse episódio aqui algumas vezes para recapitular o que você está falando aqui. Muito legal. Você ficou 30 anos na 3M, 30 anos é uma vida inteira, né? Eu fiquei 22, eu achei que eu tinha ficado bastante, mas você ficou 30, então... Você ficou bastante. mais 30 também é bastante. Né? E você sempre foi nessa área lá, marketing, inovação, criatividade, sempre nessa área, né? Sempre fui. E fiz até uma mudança, que é uma coisa legal. Quando a gente vai fazendo a carreira, durante tempos, e sei lá se hoje ainda tem gente que acredita nisso, de que você tem que ser um soldado para qualquer missão, para crescer na empresa. Eu escutava isso quando... Sim. Né? E muita gente falou, não... E quem faz empresa global e carreira global, para ter muitas experiências e para virar CEO, VP, pô, então o cara ficou em transformação digital, depois ele foi para uma área nada a ver, e aí processos, e aí volta. É claro que é legal ganhar experiências diversas, geográficas, funcionais, etc. Mas eu, por exemplo, eu fiz metade da minha carreira em negócios, responsável por venda, né, e estratégia, e olhando todo dia quanto faturou. Isso é importante. E é importante, Sim, claro, porque claro. senão a empresa Sim. não paga as contas, não cresce, não investe, Exato. não dá emprego, enfim. Mas teve uma hora que eu fiz uma escolha de carreira que, dentro do contexto organizacional, não era a coisa mais inteligente para quem tem esta visão de quero ser CEO ou VP. Sim. Poder ser o cara da América Latina. Eu fui para a área corporativa, que para mim era a que, de novo, de sentido, a que mais significado tinha para mim. Legal. E ia mexer com coisas de longo prazo. Pensando na estratégia de longo prazo, inovação além de produto, falar de transformação digital, de e-commerce, ou estruturar e-commerce. Bacana. Falar de marca e reputação, de sustentabilidade. Ninguém falava na companhia. Os negócios estavam lá querendo faturar o que entrou de hoje, amanhã, Sim. e fechar o trimestre, etc. Essa área não tinha uma estrutura capenga. Eu falei, vou fazer uma escolha de carreira. Todo mundo achava que eu tava louco. Pô, mas por quê? Você foi... É uma reprimenda aí, você tá sendo banido aí né, pra Sibéria, você fez alguma coisa errada. Não, eu escolhi isso aí. Sim. Então eu escolhi, essa segunda parte, ainda que dentro de negócio, etc, mas foi para uma parte mais de estratégia corporativa. Por quê? Legal. Porque isso me fazia acordar feliz e me motivava e me gerava 1 bilhão de ideias e apetite. Bacana. Mais do que na outra, mesmo que a minha carreira daí talvez ela foi legal, mas ela foi um pouco mais lenta e ela não foi lá, até porque eu não queria ser assim, em algum momento bem rápido da minha carreira eu não quis, nada contra, Claro. mas eu não queria ser CEO, sempre fui um líder, hoje eu tenho uma posição de liderança lá na minha World Creativity, mas não queria ser o CEO de multinacional, não queria ser o VP da América Latina, não queria ir para a matriz de Minnesota, não queria. O que eu queria, eu fui atrás. Legal. Então, eu acho muito legal a gente ir atrás das coisas que têm significado, sentido, e menos das convenções, ou do bônus, ou né? Porque daí ia me deixar triste, acho eu, né? Muito bom, muito bom. Mas é difícil isso, né? Você não vê muito isso, né? Mas tem que ter um ato de coragem aí, né? Eu acho que tem que ter um ato de coragem. Primeiro se conhecer, né? Como a gente já falou aqui. E tem que ter um ato de coragem, mas eu vejo que as pessoas que têm esse ato de coragem, elas se encontram de uma maneira depois, que aí, claro, a gente tem a questão da grana que tem que, né, a gente tem que pagar nossas contas, tá, enfim, né, isso é indiscutível. Mas eu acho que quando você toma uma decisão dessa, por mais difícil que seja, por mais doído que seja ali no início, eu acredito que depois os caminhos eles vão se abrindo, né? Você fazer essa mudança no começo ali, puxa, né, desconforto e tal, e as pessoas questionam, isso é normal, mas eu acho que os caminhos vão se abrindo e aí aconteceu uma coisa até com você recentemente, que você saiu da 3M, né, que eu ia até comentar agora que você saiu da 3M faz quanto tempo? Não faz um ano. Não faz um ano? Sei lá, 8 meses. Por aí. 8 meses. É. E aí você saiu da 3M e hoje você é um diretor lá da World Creativity Day, WCD,
Claro que você já tinha que contato lá com o pessoal, com o Lucas Foster, né? Eu acompanhei um pouco as conversas de vocês lá em alguns eventos que eu fui. Mas se você, de repente, não faz essa virada, esse desdobramento que deu, vamos dizer assim, né? Se podemos dizer assim, esse desdobramento que deu aí do seu histórico profissional e agora partindo para um outro segmento, enfim, para um outro momento, ele não vai acontecer, né? Porque aí você tá lá atrás, você tá lá, você ganha dinheiro, você ganha bônus, tal, não sei o quê, mas você, de repente, a gente aqui hoje, de repente, não estaríamos conversando. Seria triste. Eu Né? gosto de ter esse dia. É mais ou menos isso, né? E aí eu queria saber de você do World Creativity Day, né? Foi talvez esse desdobramento aí, você saiu da 3M, está lá no World Creativity Day. Queria que você contasse um pouco sobre o que é o World Creativity Day, né? O WCD e tal, né? Que a gente vê tomando um corpo muito grande hoje, né? No LinkedIn e até na Globo, de diversos canais aí, né? Mas eu queria ouvir um pouco de você, assim, do World Creativity Day, para quem não conhece, né? Dá uma... Claro. E essa passagem foi muito suave também, assim. Porque Suave, sair de uma organização que você tem, que nem você, 22 anos, Sim. ou eu, pode ser duro, porque é uma vida, né? Claro. Eu casei lá, me divorciei lá, eu tive filho, enfim, fiz 1000 coisas e me desenvolvi como profissional, muitos amigos. Sim, sim. Mas foi legal, até por isso, porque em algum momento, assim, eu que sempre trabalhei com criatividade e inovação, ainda que seja uma empresa referência em inovação, ainda que eu tenha trabalhado em 1000 funções ao longo da minha carreira diferentes, em negócios diferentes, eu tinha uma certa inquietude de, bom, preciso mudar, né? Sim. Em algum momento também preciso mudar de endereço Claro. profissional. E é uma boa ideia. Eu sempre cultivei essa carreira que os caras falam slash, né? De carreira A mais a carreira B mais a carreira C. O que em organização, e acho que muita organização é vista como horrível, porque a organização te quer, supostamente, achando que você tem que ficar retido e dedicar 150% da sua... Exato. E eu nunca fiz isso, embora... Para eu ficar em paz com a minha própria consciência, eu queria dar 140%, ou seja, trabalhei muitos dias de férias para 3M, em todas as minhas férias. Mas porque eu quis, não porque a companhia pedia. Eu tinha uma oportunidade, eu me voluntariar, eu ia, tinha feira na minha férias, eu ia representar a 3M, fazer palestra pela 3M, eu ia, porque eu queria. A empresa nunca, ela nem deixa. Em algum momento ela parou de deixar isso, porque sim. Mas eu ia, assim, porque eu queria. Mas daí eu ficava com a consciência bem livre para... Pera, se eu, de vez em quando, fizer uma palestra aqui, ou assumir, como eu fui lá, diretor voluntário do Hospital Boldrini, de câncer infantil, durante uns anos, se eu fizer isso aqui, Legal. eu quero fazer, porque a gente vai abrindo conexões e vai sendo visto, não também só, putz, é o cara da 3M, como eu... Que é o sobrenome, né? É um sobrenome. É o sobrenome. Um sobrenome de orgulho, mas eu, nos últimos 15 anos de palestra, porque já fiz mais de 1000 palestras, então, aqui é o Serafim, o diretor, sei lá, o head de novas marketing, sei lá, da 3M. Que orgulho, mas espera lá. Eu sou escritor, músico, palestrante, professor do lugar tal. Para mostrar para mim mesmo, Claro, é importante, a gente tem claro, que mostrar claro. para mim mesmo e Legal. para o mundo que eu não sou só aquela caixinha e de uma empresa. Legal. Então, quando eu resolvi sair da 3M, porque tinha sentido sair e explorar, eu já carregava comigo essas várias frentes ou conexões. Tem legal. gente que não faz isso e é muito arriscado e perigoso. Sim, sim. Muitos amigos lá no passado se deprimem, a empresa um dia tem que se transformar, cortar pessoas, a pessoa só ficou ali naquele universo, não se conectou, não tem uma outra frente. Não. Então, isso, para quem nos escuta, é sempre importante, assim, abrir esses leques e ser... E hoje o mundo até estimula, as organizações, não sei se estimula a gente ter vários papéis. Acho que até por conta de redes sociais, né, de todo esse acesso que a gente tem hoje, você percebe que as pessoas estão se jogando, né, mais hoje, né? Tudo bem, tem meu trabalho, ele até às 6 e tal, mas à noite, às vezes, ela pode, sei lá, fazer alguma coisa no Instagram, fazer um vídeo. Eu vejo que as pessoas estão se jogando mais hoje, né? Você percebe um pouco assim, né? Como você mesmo. Exato. Você tem o seu Exato. programa de podcast, você vai dar palestra, você pode dar aula, você pode Exato. estudar, fazer
Então, o que a gente quiser. Tem Exato, que fazer exato. assim, Que te ajuda, inclusive, no seu trabalho, que ajuda total. né? Porque você traz experiências novas, experiências de fora, conexões novas. Nosso papo aqui me ajuda, de repente, amanhã a resolver uma coisa que eu tenho no trabalho lá durante o dia. Com né? certeza. A 3M, ela nunca me designou para ser o embaixador dela e fazer palestras em nome dela. Mas eu fiz, acho que mais de 500 palestras em Nossa. nome da 3M. E eu, de novo, né? A gente, os nossos talentos. Eu falava em público eu sou um cara super introvertido, na verdade. Mas Sério? em palco, eu falo para 1 Legal. bilhão de pessoas, e para mim é minha casa. Legal. Desde pequeno. Então eu falava lá no Grêmio Estudantil, lá na escola, com meus, sei lá, 15 anos, fazia discurso lá no 7 de Legal. setembro, na faculdade, etc. Então, Bacana. é uma coisa que eu gosto, que eu faço bem, que eu pratico. Então, aí eu fui na 3M e eu comecei a fazer, de repente, eu virei o embaixador da 3M. Então, eu cavei essa oportunidade Sim. por uma coisa que tinha sentido para mim, que eu gostava. Sim. Toda vez que eu ia, muitas vezes as pessoas às vezes queriam que, eu quero conhecer a inovação da 3M. Serafim, vai lá. Depois de um tempo, e depois que eu escrevi o livro, e eu fui fazendo... O livro eu quis fazer, não é? Aí as pessoas já queriam que o Serafim fosse. Eu quero até que alguém da 3M, eu quero o Serafim. E aí foi... E toda vez que eu ia, era maravilhoso pra 3M. É o que você tá falando, maravilhoso pra 3M. Sim. Porque era bom pra mim, claro. Claro. Né? Tal. As conexões que eu fazia, eu levava as experiências, as histórias da 3M. Então, quem escutava a palestra podia gostar, se inspirar por mim, etc. Sim. Mas queria comprar o post-it da 3M, o respirador. É bom Legal. isso é bom para todo mundo. Para todo mundo. A relação antiga de, olha, eu quero que você, não olhe para o lado, Falco. Não olha, só quero você aqui, seu coração, mente, dedicado, esquece sua vida pessoal também, só que isso Sim. sempre foi errado, mas agora a gente sabe que Sim, sim. é errado, né? É verdade. Fiz uma tremenda introdução antes de falar do Não, do WCD, foi ótimo, mas é foi ótimo, importante- foi ótimo. Mas agora emenda aí no WCD. Aí você tomou essa decisão, então, saiu da 3M faz praticamente 1 ano atrás, né, quase 1 ano, e aí entrou no novo caminho, né, vamos dizer assim, no WCD. Né? Então, conta um pouco esse momento seu, né? Explica um pouco o que é o WCD. O WCD, ele é um festival de criatividade, mas que tem uma lógica em comum pela qual eu me apaixono. Então, como eu tento ter essa certa coerência, assim, cara, se eu quero fazer uma coisa diferente, eu acredito e vou tentar. Eu tenho uns valores que eu quero jogar eles no mundo mesmo, né? Bacana. Então, assim, respeitoso, fazer relações. Eu quero levar para o World Creativity Day a ideia sempre ética, responsável, os fornecedores, a relação Bacana. com o público. A que eu quero no mundo, eu quero fazer na atuação do mundo. E a lógica do festival, o que eu acho muito legal é isso, assim, ele é um festival descentralizado Bacana. que acontece simultaneamente em muitos lugares. A lógica de um festival, como a gente conhece, um South Summit, o South by Southwest, o Hacktown, todos muito legais, mas a lógica deles é a lógica tradicional, o RD Summit. Então, você vai ter milhares de pessoas comprando ingressos caros, em Sim. geral, né? Em geral, palcos que podem ter 1.000, 2.000, 5.000 pessoas que você vê o palestrante de luneta, com aqueles caras curados por um grupo de notáveis daquela organização e Sim. que é o mesmo cara. Então a Amy Webb, que merece ser escutada, mas vai Claro. estar lá sempre no festival ABC dela, vai estar em todos, o que é muito legal, etc. Sim. Ele vai estar, o Simon Sinek vai estar em todos, etc. Isso é legal, mas eu não gostaria de ser sócio de um festival assim hoje. Por Sim. quê? O que eu estou valorizando é pluralidade, Legal. é empoderamento das pessoas, assim. É uma coisa criativa mesmo, porque é fora da lógica tradicional. Então, quando eu vi esse festival e o Lucas, que criou a ideia lá 10 anos para trás, falou, poxa, cara, isso me interessa, porque eu posso fazer aquilo que eu acredito, mas numa certa escala maior e me conectando com mais gente. Sim. Então, o modelo que a gente está fazendo é, em 2024, Uhum. sei lá se quem escutar isso, dependendo de quando escutar, mas se for abril de 2024, Legal. 19, 20 e 21 de abril,
é o festival, todo ano. Porque pela ONU, 21 de abril é o Dia Mundial da Criatividade. Bacana. Então a gente regula o relógio com o dia da ONU lá, da criatividade. Legal. O que a gente faz, e foi evoluindo o modelo para dar mais consistência, e estou tentando trazer minha experiência também para tornar, né, mais sólido, Legal. mais sustentado e sustentável o modelo. A gente está com um processo de seleção todo ano, chega em julho, a gente abre inscrições para quem quer ser um líder de um festival de criatividade na sua respectiva cidade. A gente faz um processo de seleção, de qualificação, etc. Aí Bacana. tira as pessoas. Então, esse ano, começou em julho de 2023, chegou lá em agosto, a gente tirou 80 cidades com seus representantes voluntários para fazer o festival. Legal. Demos umas tarefas de casa que a pessoa tinha que fazer, etc. Tal. Desses 80, caiu para 55. Então, o que acontece? Em 2024, 55 cidades vão estar fazendo simultaneamente um festival de criatividade. 19, 20, 21 de abril. 55 cidades. Que é muito legal, Brasil inteiro. Então, você vê a pluralidade e a diversidade. Falco, é tão lindo, porque Legal. você já participou, mas pô, tem um cara lá em Dourados, aí tem a menina de Rio Preto, aí tem a moça de Natal, aí tem o amigo lá de Timbó, interior do Rio Grande do Sul, Nossa. Pelotas, Brasília, Paragominas, lá no interior do Pará. Tudo ao mesmo tempo. Legal. A gente cria uma comunidade e esse pessoal, quando vira o ano e começa janeiro, a gente resolveu dar uma outra cara, que é fazer uma formação de liderança criativa. Então, esse pessoal que se voluntariou para Sim. responsabilidade de montar um festival na cidade dela, vai ter que passar por um programa de formação de liderança criativa. Bacana. E aí eu montei, criei todas as masterclasses, os professores, as disciplinas, que não é só de criatividade, né, que vive um líder criativo. Tem que ter propósito, tem que ter sustentabilidade, tem que ter comunicação, tem que ter colaboração. Passa por essas aulas e passa por aulas práticas de como fazer o festival, porque o processo é um processo de desenvolvimento de liderança na prática. Porque para fazer o festival, você tem que buscar voluntários na tua cidade, você tem que arrumar patrocínio, apoio da prefeitura, do Sebrae, você tem que arrumar e falar com potenciais inspiradores, palestrantes, e organizar atividades, e arrumar lugar que ceda de graça, porque, além de tudo, a lógica é também assim, é tudo gratuito. Ninguém paga para assistir, ninguém paga para falar, os lugares cedem espaço, então é uma comunidade criativa, descentralizada, onde a gente também empodera esses líderes em cada cidade para eles fazerem a curadoria. Não é o Serafim que vai dizer que lá em Dourados a programação tem que ter inteligência artificial, ou dança do ventre, ou saberes ancestrais do chá. Não. Cada lugar vai, na sua comunidade de voluntários, vai definir a programação. A gente só coordena, instrui, suporte, assessora. Para mim, hoje, tem um significado gigante ver essa transformação que essas pessoas todas fazem no Brasil inteiro, e uma ajuda a outra, hein? A pessoa de Pelotas ajuda a de Caxias do Sul, ajuda o cara lá de Camaçari, que ajuda por sua vez. Nossa, é incrível, né? É lindo. E a gente bateu um recorde, Valgo. Esse ano tem mais de 2.500 atividades inscritas para as pessoas, para ficarem disponíveis para as pessoas, né? Nas cidades. Que legal, meu, que legal. Esse lance que você falou é interessante, porque você trazer uma curadoria para vários lugares, com culturas diferentes, com, né, versus a pessoa que está local ali, ela sabe quem que são as pessoas que de repente podem, né, assistir, baseado na cultura local, baseado na experiência dele, enfim, é uma coisa assim bem centralizada mesmo, que vai conectar muito com o público local, né? Então acho que essa sacada que vocês tiveram foi ótima, né? Então agora eu vou fazer o meu merchan aqui também, né? Eu vou fazer a minha palestra também, viu, Serafim? Eba! Vou fazer e não vai lá. ser a primeira que você já fez. Não vai ser a primeira, eu fiz ano passado sobre inovação, inovação começa em você, né? Como eu já disse aqui. Esse ano aqui, ela tá ligado à quebra de paradigmas mentais, e achei muito interessante, porque esse lugar que eu vou falar ali, né? Palco ali, né, com as pessoas, ele está sendo direcionado, não que seja específico para isso, mas ele está sendo muito direcionado para pessoas com idade acima de 60 anos. Então achei assim super legal quando o Camilo,
Camilo, não, o nome dele, né? Camilo. O Camilo me falou, porque eu falei, cara, que legal, né? Porque quando a gente fala de inovação, aí junto com criatividade, tecnologia, aí já entra inteligência artificial, esse monte de coisa que a gente vê, eu percebo que um pessoal, né, que tem mais idade, vamos dizer assim, né? E eu sei que isso não tem nada a ver, mas eu percebo que as pessoas, o pessoal de mais idade, eles acabam se sentindo meio que fora desse movimento. Eu percebo isso, tá? Claro, não estou generalizando, tem muitas pessoas que vão, mas eu acho que, pelo menos eu tenho ido bastante e eu vejo que é mais a molecada, o pessoal que tá mais, esse pessoal, né? E aí eu falei, poxa, se eu tiver a oportunidade de falar para esse público alguma coisa que ela pode pensar com ela mesma, né? Que é o que a gente começou a conversa aqui, né? De repente pensar em uma quebra de paradigma dela com ela mesma, né? Ali ela já vai partir para um movimento de inovação, né? E o paradigma é dela com ela, né? Às vezes não vem nada externo e bloqueie você de fazer alguma coisa. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, somos nós que bloqueamos nós mesmos, né? Aí, não vou entrar nesse assunto lá, mas crenças limitantes, experiências de vida, tal, não sei o quê. Uhum. Mas eu vou tentar fazer com que essas pessoas que vão lá me assistir passe ali, né, 30, 40 minutos, um momento, assim, de muita reflexão e que essas pessoas saiam de lá diferentes da forma que elas entraram. Vou tentar criar uma experiência delas para elas mesmas. Eu só vou ser um agente ali, né? Eu vou ser um agente para tentar assim, propiciar um ambiente para essas pessoas. Então eu, assim como você, não tenho 1000 palestras, eu devo ter, sei lá, umas 20 no máximo. Mas eu sinto essa energia quando eu estou no palco, que é muito legal, né? Você poder proporcionar para as pessoas ali um ambiente que elas se conectem, que elas, sei lá, se reencontrem, se encontrem. Fazer mesmo um movimento que a pessoa saia dali de frente que ela entrou. Acho que é isso, né? Então eu gosto muito e sentir a energia ali na hora. Eu acho isso muito, muito, muito legal. Assim, para mim faz um prazer grande também. Quem sabe um dia eu chego a 1000 palestras aí como você, mas eu tô engatinhando. Mas esse negócio é legal, cara. Então, fazendo o merchan do WCD também, que me encanta, Sim. que é isso. Ele é democrático, que é gratuito, é um espírito de colaboração de todo mundo. Ele permite, inclusive, porque quem quiser, então, próximo ano lá, tem momentos que se abrem inscrições. Seja, eu quero ter experiência de ser esse líder, que é um trabalhão, Sim. mas é um trabalhão maravilhoso, de ser líder de um festival na minha cidade aqui. Bacana. Cara, vai lá e se candidata e vai ter essa oportunidade de mexer com o ecossistema e etc. Quem quer ser palestrante? Assim, cadastra, tem um momento lá que você cadastra a sua experiência. Você faz palestra sobre tal tema, no outro ano outro tema, ou você dança, ou você canta, ou você faz um workshop de sei lá o quê. Legal. É democrático, assim, e por isso me apaixonei, porque isso é novo, é original, Sim, assim, e sim. é contemporâneo, porque a gente precisa, né, de inspiração, de promover a criatividade, de promover a conexão e a colaboração das pessoas. Então, quem quiser, todo ano, participa de N formas, né, como a gente falou. Boa. Eu tô, como empreendedor também, com o desafio de fazer isso como, assim, não entra dinheiro, né? A gente não tem bilheteria, etc. Como ganha? Porque eu tô dedicando Sim. 90% do meu tempo, sei lá, 80%. Encontrar até formas, até porque eu não quero ser só a organização o movimento do festival, né? Então a gente está tentando encontrar caminhos para desenvolver projetos para empresas. Legal. Desde que ligados para inovação, mas esse espaço diferente, porque eu fui de inovação o tempo inteiro, eu não quero fazer a consultoria de inovação do framework lá, criar o pipeline, isso já tenho, o mundo não precisa de outro cara fazendo isso. Mais já chegando tem, lá com né? Eu faço meus processos lá de consultoria, de advogacia, mas eu não quero. Legal. Agora, fazer com que as organizações tenham ambientes mais criativos, mais saudáveis, mais colaborativos, isso eu acho que a gente tem uma rede para levar. Então, criando vários projetos, produtos lá diferentes ao longo do ano, não só no festival, treinando como um empreendedor mesmo, né? Legal, bacana. Isso é legal. Muito bom, parabéns aí pela sua trajetória de vida, profissional, né? E agora o WCD, né? Que continua sendo profissional também, mas mistura, né? A gente fala profissional, mas nós somos
né, pessoas a todo momento, né? Então o profissional mistura com o pessoal, se traz um pouco da vida pessoal ao profissional, do profissional para o pessoal, né? Então hoje, que bom que a gente tá saindo um pouco daquele modelão que você falou no passado, né? Total. E eu vou te dizer, assim, mesmo quando eu tava lá na 3M, eu me via como uma pessoa bastante conectada, porque eu tinha essas carreiras, eu dou aula há mais de 15 anos, eu Legal. participei de várias outras bolhas, assim, né? Então, sempre são bolhas, mas várias. Pensava que era grande e era, comparada com, sei lá, talvez vários outros colegas. Mas agora, por exemplo, no World Creativity Day, que você tem essa comunidade criativa e tem os líderes de cada cidade e que me faz caminhar aí nos festivais e conhecer um monte. Cara, é tão legal porque a gente conhece tanta gente interessante Sim, e pessoas que têm crachás, às vezes, de organizações, às vezes não, aí tem seus projetos. Gente que tá lá fértil em legal. projetos, em ideias, em iniciativas diferentes. Isso estimula também, alimenta, né? A gente cria 1000 conexões, se inspira um montão. Que foi o que aconteceu com a gente, né? Por exemplo, aí a Né? gente se tromba e fica amigo e Não, conhece o que legal. cada um tá Muito bom. fazendo. Não, o ambiente, né? Eu já participei de alguns eventos, né? Fora o evento ali mesmo do principal, como eu fui palestrante, então eu tive esse prazer, essa honra, essa maravilha que é estar com pessoas, como você falou, né? Nossa, é incrível, né? As conexões que eu fiz ali, é um ambiente, você vê que é uma energia assim que todo mundo tá com o mesmo propósito ali, né? De troca, de aprendizado, tudo, não tem ninguém armado, né? Não é aquela coisa Exato. pesada, né? Um negócio assim muito flow mesmo, todo mundo tá ali, nossa, realmente é um ambiente muito gostoso. E por isso que a gente tá falando, para quem nos escuta e nos vê, é isso. Vocês estão fazendo essa. Porque senão a gente fica. Pô, vou lá, trabalho o dia inteiro, etc. Sim, Desligo o Teams, puta, aí sento e vou ver mais uma série do Netflix, etc. exato. Aí ia falar com aquele amigo que eu não vejo, também cansado, tô cansado, deixa para amanhã. Então, esse é um segredo para a vida Sim, feliz, de, né, bem-estar, relações humanas e tremendamente estimulante para nossa criatividade e inovação. boa. Então, vocês estão ligados, estão resgatando, né, colegas antigos, fazendo novos, indo nesses grupos. Quando eu escutava um tempo atrás de network, assim, às vezes soava um negócio meio chato, assim, Sim, sinceramente. Mas sim. pensa do lado bom, porque sei lá se era o que a gente fazia, network, não, mas é o que a gente tá fazendo É nesses anos, só verdade. que, cara, é chamar pro café, é ir lá se encontrar, é ir nesses festivais, é desarmar, é puxar papo, é entender o que iniciativas e projetos outros. Vocês têm que fazer esse treco, ele traz muita cor pra vida, né? Traz mesmo, traz mesmo. Eu fiz um movimento não na mesma proporção que a sua, mas um pouco, né? Quando eu trabalhava na Scania. Dentro da Scania, o pessoal já sabe essa história, inclusive o episódio 70 eu falo sobre isso, não vou repetir aqui, mas paralelo a isso eu senti essa necessidade de criar o Coffee Talks, né? Eu fiz esse movimento dentro da Scania, primeiramente, com o meu time, e depois eu vi que aquilo ali não podia ficar só naquela mesa ali do time de 12, aí fiz para a unidade toda, ela tinha 100 pessoas, fiz vários encontros chamado Coffee Talks, né? Criei o logo e tal. Aí eu falei, putz, isso aqui não pode ficar só na Scania, tem que sair dos muros. Aí meus amigos falaram, faz fora, né? Comecei a fazer fora, foi super legal, né? Mas uma frase que eu sempre falo no começo dos meus encontros, reuniões, enfim, é que o mais inteligente da sala é a sala, né? Então, o mais inteligente da sala é a sala toda, né? Um pouquinho de cada um, né? Então, a experiência de vida, experiência profissional, e aí se você chegar num ambiente desse desarmado e aberto e confiar nas pessoas que estão ali, o pouco que você começa a falar e começa a trazer, você vai ver que, né, de uma maneira original, né, de uma maneira simples, eu acho que é aí que está o segredo da vida, né? Às vezes a gente se esconde em crachás, como a gente já falou, né, por modelos aí de trabalhos e tal, mas quando você tira tudo isso da frente, desarma e entra como um ser humano, você vê que um pouquinho do Serafim, um pouquinho do Fábio e outras pessoas que estivessem aqui conversando com a gente, né, um vai completando o outro, um vai aprendendo com o outro, e aí quando a gente termina esse encontro, se nós estamos aqui em 10 pessoas, você chega com a sua experiência e sai com 10 experiências, né? Então é meio que isso, né? Muito legal, muito legal. Olha, eu tenho um monte de coisa que eu tinha anotado pra gente conversar, mas eu vou deixar, olha só, hein? Olha só a emenda do convite aqui. Eu quero deixar para um outro episódio que a gente volte a gravar, porque, como eu disse, eu te admiro muito, eu tenho te acompanhado nas nossas conversas, eu já aprendi muito com você.
E eu acredito que você que está nos ouvindo também aprendeu muito com esse episódio, né? Já estou falando então de despedida, hein, gente? Olha só. Mas eu acho que isso é o legal, né? A gente compartilha as histórias, conversar. Você que está nos ouvindo, espero que você tenha aprendido muito aqui com as nossas falas, com as nossas experiências aqui. O Luiz vai voltar, viu? Não fiquem calmos, ele vai voltar. Tem muita coisa aqui para a gente trocar ainda, né? Mas eu queria que você se conectasse com o Luiz Serafim. Nas redes, né? No LinkedIn, Instagram, enfim, ele tem todas as redes. Eu vou deixar aqui para você aqui no episódio, mas vale muito a pena porque ele tem muito conteúdo bacana, ele visita muitos lugares, ele faz muita palestra, enfim, ele está se movimentando um monte aqui. Ele é um cara que você tem que ter assim na sua rede de contato, que você não vai se arrepender, né, Luiz? Não é? Obrigado por essa... Mas é isso aí. Olha, depois dessas falas, né? Então, a gente está indo agora pro finalzinho aqui do nosso episódio. Queira ou não, já faz 1 hora que a gente está conversando. Passa rápido. Passa rápido. Tem bastante coisa ainda para falar, mas a gente vai deixar para o nosso próximo episódio. Mas indo aqui pro finalzinho, Luiz, eu queria que você, de repente, deixasse aí um recado, um insight, alguma frase, não sei, alguma coisa que você acha que vale a pena para a gente ir pro encerramento aqui do nosso episódio, para quem ficou até agora nos ouvindo. Não sei, alguma coisa que vem aí como inspiração aí para você deixar aqui pro nosso ouvinte. Uau, aquelas frases do Marcelo Taz, né? Pode ser. O que é a vida? Poxa vida. Olha, o que tem feito bem para a minha trajetória aqui, minha jornada, é tentar me conhecer, esse autoconhecimento importante, assim, e de qualquer forma que a pessoa faça, hein? Se é por terapia, se é por meditação, por filosofia, tem 1000 formas lá, mas a gente tentando olhar para a gente, entender as nossas fortalezas, né? Bacana. Fui aprendendo para poder jogá-las no mundo, as fortalezas. E os gaps, se a gente consegue consertar alguma coisinha, melhorar aqui, sempre nessa jornada evolutiva, né? Legal. Achar o que tem significado, ou as muitas coisas têm significado, porque elas por si vão magnetizar e vão arrastar a gente para aprender, né? Estudar, conectar com as pessoas. Então eu lembro da Viviane Mosé, que é aquela filósofa, né? Ela falando nesse projeto aí, que é o Inspira, que eu criei lá, idealizei um tempo lá, que ela falava, né? A vida tem um momento lá que você começa e tem o final. O que a gente faz no meio dela? Você descobre, você tem que fazer ela valer a pena, né? E desligar um pouco esse piloto automático. Sim. Sair da história da sociedade do cansaço, que tem outro filósofo importante que tá falando lá, o Byung-Chul Han lá. Cara, todo mundo ali virando rede social. Então, cara, contempla, né? Como você tem feito, hein? Aí, meditando, tá não tá? É isso aí, isso aí. Meditando, refletindo. Tá conectado. Trazer verdade pra vida, né? Trazer verdade pra vida. Trazer um pouco mais de ritmo espaçado, né? De serenidade, saber o que importa. E a gente fazer diferença, fazer na nossa vida ter sentido, né? Legal, muito bom. Sensacional, Luiz, sensacional. Eu queria que você deixasse uma dica de um livro. Pode ser o seu, né? Pode ser o meu, Pode o ser o poder seu? da inovação. Poder da Editora inovação. Saraiva. Legal. Mas tem um livro que me ajudou nessa visão de mundo, assim, que eu gosto. Né? Eu já fiz propaganda dele várias vezes, que chama Alma Imoral. Já viu esse Não, livro? Alma Imoral não. Alma Imoral eu Legal. conheci primeiro com uma peça de teatro, que é um monólogo, por anos por São Paulo, ali no Eva Hertz, né, aquele teatro. E aí, depois de ver a peça, eu fui ler o livro, que é de um rabino, que chama Newton Bonder. Para mim foi tão importante, assim, foi muito legal essa transformação. Legal. Que ele explica um pouco da alma como aquela que é aquilo que vive dentro de nós, provocando ali e sabendo se você está no bom caminho e se você não está acomodado demais, que é imoral nesse sentido de te provocar, né? Então, Legal. vale a pena ler o livro, assim. Bacana. É aquela coisa de subversão, assim, né? Será que eu vou ficar 30 anos? Né? Será que eu vou ficar 40 anos na 3M? Será que eu vou continuar casado? Será que eu vou... E essa coisa, ele, no livro, metaforicamente, ele diz como se fosse assim, essa coisa que de vez em quando te cutuca. Pode acontecer, fica a vida inteira.
Que nem tem muita gente que se aposentou lá na 3M com 45 anos. O meu pai ficou casado 55 anos, 60 anos. Morou no mesmo lugar 50. Pode, não é? Isso Sim. não tem nada de errado. Se Sim. fizer sentido, Se fizer sentido, é. mas a gente precisa desse questionamento, né? Para não ficar no conforto ruim ali, né? Naquela coisa inerte, naquele nocivo e apático humor. Então, o Alma Imoral ajudou a lembrar dessa imagem, bom. assim, para tirar a gente do sofá letárgico, né? Assim, e fazer a vida. Alma Imoral. Legal, gente. Olha só, hein? Que final de episódio, hein? Muito bom, Luiz. Olha, queria te agradecer imensamente. Foi muito importante ter você aqui, a nossa mesa Coffee Talks. Eu falo mesa, né, gente? Porque realmente tem uma mesa aqui, mas nossa mesa do Coffee Talks, né? Tomamos aqui nosso café, para quem está nos assistindo aqui, para quem só está ouvindo. Estamos aqui com o nosso copinho aqui, tomamos nosso café. Trocamos uma ideia aqui muito legal. Eu espero que você tenha gostado, tirado os insights. Ouçam várias vezes esse episódio, porque isso é uma coisa que eu aprendi também, né? Você ouve um livro em um momento da vida, você conecta com algumas coisas. Aí daqui a pouco passou um ano, você lê aquele livro de novo, o livro é o mesmo, né? Mas só que você acaba tirando ensinamentos diferentes porque você está num momento diferente, enfim, né? Então, eu tenho feito isso com alguns episódios até meus. É interessante isso, né? Eu mesmo gravo, eu mesmo ouço, depois eu falo, caramba, esse episódio aqui, quando eu ouvi da outra vez, eu entendi de um jeito diferente, agora eu entendi do outro, né? Então é muito bacana. Mas obrigado, Luiz, mais uma vez aqui formalmente por estar aqui conosco. Uma honra. Já fica o convite aqui pra gente gravar o número 2, né? Já tem algumas coisas que eu quero tratar com você aí do número 2. Vai ser muito bacana. E é isso, você volte quando você quiser, né? As portas estão abertas aqui pra você. Então eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Obrigado pelo privilégio, pelo carinho, pelas trocas de boas ideias e esse cafezinho. Legal. Valeu mesmo. Show de bola. Muito bom. Obrigado. E você então que ficou até o finalzinho, mais uma vez, muito obrigado. Eu vejo você no episódio 72. Coffee Talks, Connect, Learn, Share. Coffee Talks BR. Connect, learn, share.